Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bíblia Talk. Estamos agora iniciando nesse exato momento o nosso segundo trimestre de 2024. E nesse segundo trimestre nós vamos fazer um estudo aprofundado sobre a carta aos Hebreus. O que eu poderia dizer para você sobre a carta aos Hebreus? Essa carta, na minha opinião, é uma carta muito importante para a nossa igreja nos dias de hoje e para a nossa vida cristã de modo geral. Então eu convido você a participar comigo desse estudo que nós estamos começando agora, esse estudo de 13 semanas, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre a carta aos Hebreus. E para facilitar o nosso aprendizado, nós estamos utilizando como guia o material aqui da editora Betel, que é a revista Conectar Mais Jovens. Então, se você quiser, eu vou deixar para você o texto dessa lição aqui no primeiro comentário e você pode acompanhar esse estudo junto comigo. A lição de hoje traz como título Exortações à Perseverança. Essa lição ela é baseada principalmente ali no capítulo 1 da carta aos Hebreus. O versículo do dia está em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, no versículo 1. O texto de referência está em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Vamos ver o que diz nesse versículo. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se então superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. O que nós podemos tirar aqui logo de primeira vista, olhando para esse texto de referência dessa lição de hoje? No primeiro versículo nós podemos ver que Deus falou com o seu povo no Antigo Testamento através dos profetas. Mas agora aqui, na Nova Aliança, no Novo Testamento, ele está falando com o seu povo através do seu Filho. Então é como se Deus no passado tivesse enviado mensageiros e no Novo Testamento ele manda a mensagem. A mensagem se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que nós vemos mais aqui? Nós vemos que ele é a expressão exata de Deus. Não existe nada que você vê em Jesus que não esteja em Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Assim Jesus disse. Ele é a expressão exata de Deus. E nós vemos aqui que ele é o verbo, citando claramente Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O universo foi feito por meio dele. O que Deus usou para criar o universo? Deus usou a palavra. Então, Jesus é o verbo de Deus, nós já vemos aqui. Então, esse texto de referência contém 3 versículos, e esses 3 versículos, eles contêm uma essência muito forte para um livro que está apenas começando, para uma carta que está apenas começando. A verdade aplicada da lição de hoje diz: Cristo é o clímax da revelação de Deus, pois expressa a essência da sua pessoa em toda a plenitude. E qual que é o ponto central do livro de Hebreus? O ponto central desse livro é mostrar que Jesus é melhor, que Jesus é superior e que Jesus é maior que. Maior que o quê? Maior que os profetas, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é melhor que Josué, ele é maior que os sumos sacerdotes, ele é maior do que o templo e, por fim, ele é maior do que a lei e do que os sacrifícios. Nós vemos isso lá em Hebreus 1, Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 4, capítulo 5, capítulo 9, capítulo 10. Então, o ponto central da carta aos Hebreus é mostrar que Jesus é melhor, superior e maior. Nós vemos que as palavras-chave dessa carta aos Hebreus, ela vai girar em torno dessas mesmas palavras: melhor, superior e maior. A palavra melhor, ela vai aparecer 11 vezes aqui na carta. A palavra superior, ela vai aparecer 4 vezes e a palavra maior vai aparecer 7 vezes, mostrando que realmente esse é o tema desse livro, mostrar que Jesus é maior, superior e melhor. E o que o autor estava tentando dizer para os hebreus? Estava tentando dizer: não faça acordo com algo que seja passageiro. Não se venda por pouco, porque Jesus, ele é maior,
ele é melhor e ele é superior a qualquer coisa que você possa encontrar nessa vida. Nós não temos a data exata de quando essa carta foi escrita, mas nós podemos saber, pelo que o autor está falando aqui no conteúdo dessa carta, que provavelmente foi escrita antes de 70 depois de Cristo, porque a carta faz referência aos sacrifícios, às tradições, aos rituais que o povo judeu precisava fazer, e se o povo judeu estava fazendo aqueles sacrifícios, estavam fazendo aqueles rituais, isso significa que o templo de Jerusalém ainda não tinha sido destruído. Então, é por isso que essa carta é datada de antes de 70 depois de Cristo. O escritor da carta aos Hebreus, ele também é um autor desconhecido. Muitas pessoas na tradição diziam que Paulo havia escrito essa carta aos Hebreus, e pelo teor que existe ali nas cartas paulinas, a autoria foi completamente descartada como sendo de Paulo, porque é uma linguagem completamente diferente do que a que Paulo usava nos seus escritos. Então, nós não temos conhecimento sobre quem é o autor da carta aos Hebreus, mas sabemos que ela foi inspirada por Deus, e saber que essa é uma palavra inspirada por Deus, ela é muito importante justamente porque ela faz uma conexão incrível entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É o único livro na Bíblia que consegue fazer majestosamente uma ponte entre o Antigo Testamento e a Nova Aliança. Então é um livro incrível, eu gosto muito desse livro de Hebreus. E como o próprio nome dessa carta diz, essa carta foi escrita aos Hebreus. Quais hebreus? Os judeus que tinham deixado o judaísmo de lado e agora estavam seguindo a Jesus Cristo, tinham aceitado a Jesus Cristo, a fé cristã. Então nós chegamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz por título Propósito da Carta aos Hebreus. Qual é o propósito da Carta aos Hebreus? Ela é uma carta sermônica. Ela exorta e encoraja os crentes a permanecerem diligentes na sua fé e não se tornarem preguiçosos espiritualmente ou legalistas. Nós vemos isso lá. O propósito dessa carta está escrito no capítulo 6, no versículo 11 e 12, que diz assim: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12. Então esse é o propósito da carta aos Hebreus, é que aqueles crentes, aqueles cristãos, não se tornem negligentes na sua fé, para que eles não se tornem preguiçosos na sua fé. Ele vai mostrar lá no versículo 2 que Jesus é Criador. No versículo 3, aqui do capítulo 1, nós vemos que Jesus é divino. No versículo 3, nós vemos que ele é redentor. No versículo 4, vai mostrar que ele é superior aos anjos. No versículo 5, vai dizer que ele é o único Filho de Deus. No versículo 8, vai dizer que ele é o Deus. No versículo 9, vai dizer que ele é o Messias, que ele é o ungido. No versículo 10 ao 12, nós vamos ver que Jesus é eterno. Esse livro ele traz também uma peculiaridade, que é a exortação aos hebreus. Ele exorta a uma vida de perseverança e fidelidade. Quais são essas exortações que estão aqui contidas na carta aos hebreus? Nessa carta nós vamos encontrar exortações aos crentes para que eles prestem mais atenção na sua vida cristã. Nós vamos ver exortações de não se desviar, de manter firme na coragem e na esperança. Nós vamos ver exortações para que nós não nos afastemos de Deus, do nosso Deus vivo. Nós vamos ver exortações para que nós possamos manter firme a nossa fé, a fé que nós professamos, para nós progredirmos para a maturidade, para nós deixarmos de ser criança espiritualmente falando, para nós não recuarmos, para que nós possamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Então essas são as exortações que nós podemos encontrar aqui na carta aos Hebreus, que serviram tanto para os hebreus naquele tempo, quanto para a minha e para a sua vida. Toda vez que nós abrimos a Escritura, estamos estudando a carta aos Hebreus. Essa carta ela é justamente escrita como uma reflexão sobre a essência da nossa fé, como a nossa fé se comporta diante dos desafios e das incertezas da nossa vida cotidiana. Ela é como se fosse um sermão expositivo com um chamado à perseverança espiritual. Ela é um estímulo para todos os cristãos,
para todas as pessoas que professam Cristo como seu único e suficiente Salvador, a permanecer firme na sua fé, mesmo sobre a perseguição e sobre as provações que nós passamos no nosso dia a dia. O autor da carta, ele mostra que Deus antes falava no passado através dos seus profetas, mas nesse exato momento da história, ele está falando ao seu povo através de Jesus Cristo. E isso é muito importante porque os profetas falavam sobre o verbo, eles falavam a mensagem de Deus, e Jesus é o verbo. Então é como se os profetas estivessem entregando a mensagem de Deus. No Novo Testamento, Deus veio entregar a mensagem. E é justamente por isso que os hebreus estavam passando por vários problemas naquele momento, onde essa carta é escrita. Porque os judeus eles precisavam entregar sacrifícios, eles precisavam fazer ofertas para ser purificado. E quando nós vemos a nova aliança, nós vemos que Jesus ele purificou a humanidade com o seu sangue, quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário e então subiu ao céu e se assentou ao lado de Deus, onde ele reina para sempre. Imagine agora milhares de pessoas, uma nação inteira que foi criada debaixo de uma tradição. E nesse momento onde eles encontram Jesus, alguns aceitam a Jesus, outros não aceitam, as pessoas continuam fazendo rituais, as pessoas que tinham aceitado Jesus, tinham se convertido ao cristianismo, muitas vezes acabavam deixando o cristianismo, porque eles não conseguiam entender que só Jesus, que aquele sacrifício que Jesus tinha feito já era suficiente. Então eles acabavam recaindo novamente às velhas práticas. Esse fenômeno ele acontece muitas vezes nas nossas igrejas no Brasil também. O Brasil é um país que ainda tem muitas pessoas que vieram de berço católico, foram criados dentro da igreja católica, fizeram catequese, fizeram primeira comunhão, pessoas que eram muito fervorosas dentro da igreja católica. E quando essas pessoas aceitam a Jesus como seu Salvador, o que eu quero dizer é que vai demorar um tempo para que essas pessoas elas se adaptem a essa nova realidade onde elas estão se inserindo no cristianismo. E essa mesma coisa acontecia ali com o povo hebreu, quando eles aceitavam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles precisavam de um tempo, era um processo até que eles entendessem que o sacrifício de Jesus era suficiente e que eles não precisavam mais voltar às velhas práticas para alcançar a purificação dos seus pecados ou para alcançar o relacionamento com Deus. Mas nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso ao decorrer desse nosso estudo bíblico sobre o livro de Hebreus. Hoje nós estamos apenas molhando um pouco os nossos pés nessa água para nós sabermos o que nós estamos estudando de fato. Os hebreus precisavam entender que acima das tradições, acima do templo, acima daquelas ofertas que eles faziam, Jesus era maior do que tudo aquilo. Então o público-alvo da carta aos hebreus são aqueles cristãos de origem judaica que estavam enfrentando perseguições naquele tempo por causa da tradição e vários outros dilemas na sua fé cristã. Então essa carta foi como um farol de esperança para eles, porque essa carta estava incentivando eles a permanecerem, a persistirem na fé e na dedicação ao nosso Salvador. E ela é um convite para mim e para você, para que nós possamos fazer uma renovação diária, para que nós possamos escolher por Cristo todos os dias na nossa vida, para que nós possamos abrir o nosso coração, para que nós possamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Como eu disse, esse é um pequeno overview, é apenas uma pequena visão sobre o propósito da carta aos Hebreus, que eu espero do fundo do meu coração que possa te ajudar a compreender um pouquinho mais sobre esse livro maravilhoso. E assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição, que traz como título Jesus, a revelação plena de Deus. Como nós podemos ver em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, Deus falou ao seu povo através dos profetas. Quem eram os profetas? Nós precisamos entender que os profetas eles não eram simplesmente pessoas mortais que decidiram por conta própria falar em nome de Deus. Os profetas eles eram escolhidos e inspirados por Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz que esses homens eles eram movidos pelo Espírito Santo. Era o próprio Espírito Santo que tornava esses homens em instrumentos nas mãos de Deus. Para quê, Renato? Para transmitir a vontade de Deus aos homens, para mostrar os planos de Deus aos homens e levar esses homens aos propósitos que Deus tinha. Então a missão dos profetas era uma missão muito importante, era uma missão crucial. Era revelar a vontade de Deus para aquela nação que era escolhida, a nação de Israel. Mas essa nação frequentemente se desviava do caminho que era traçado por Deus. E é muito interessante também, se nós olharmos nas Escrituras, nós vamos perceber que essa figura do profeta, ela não era uma figura que se limitava
limitava a uma classe social, a um grupo seleto. Através da Bíblia nós descobrimos que várias figuras ali muito importantes do Antigo Testamento, que desempenharam papéis fundamentais na história do povo de Deus, essas pessoas também foram consideradas profetas. Quem são essas pessoas? Abraão é uma dessas pessoas, ele foi o pai da fé e ele é chamado de profeta lá em Gálatas capítulo 20 no verso 7. Moisés, que é o grande libertador de Israel, ele é reconhecido como profeta lá em Deuteronômio capítulo 18 no verso 15. E isso acaba mostrando para mim e para você a amplitude da importância desse papel profético lá na história bíblica do povo de Israel. Muitas pessoas levantam a questão se ainda existe profetas no dia de hoje. Será que Deus ainda levantou profetas na nossa geração? Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Mas eu acho que a pergunta que fica para mim e para você nesse vídeo de hoje é querer saber qual que era o cerne da mensagem profética. Muitas pessoas acham que os profetas eles só previam o futuro, mas eu posso afirmar para você com certeza que o papel do profeta não se limitava apenas a ficar prevendo o futuro. Os profetas tinham um papel fundamental, essencial, de chamar o povo ao arrependimento. Eles tinham o papel de denunciar o pecado. Eles tinham o papel de exortar Israel a se realinhar, a se ajustar novamente à aliança que foi estabelecida com Deus. Então era uma missão de reconciliação, uma missão de restauração. Muitas vezes esses profetas usavam palavras duríssimas para confrontar aquele povo. Mas tudo que aqueles homens faziam era tentar buscar conduzir aquele povo de volta ao caminho de Deus, para que eles pudessem ter uma reflexão profunda sobre as suas ações e sobre o relacionamento que eles tinham com o Criador. E os profetas também traziam uma palavra de salvação, uma palavra de esperança para todos aqueles que permaneciam fiéis a Deus, mesmo enfrentando momentos muito difíceis e sombrios nas suas vidas. Então essas palavras dos profetas eram um equilíbrio entre a justiça divina e entre a misericórdia infinita de Deus. E é justamente por isso que nós podemos dizer que lá em Hebreus capítulo 1, no verso 1, o autor da carta aos Hebreus, ele resume perfeitamente essa dinâmica. Lá está escrito, Deus falou de várias formas e de inúmeras maneiras aos hebreus por meio dos profetas. Deus usou de várias formas, de várias maneiras para atrair o seu povo, para chamar a atenção do seu povo, nessa dicotomia, nessa dualidade, nesse equilíbrio entre a justiça divina e a misericórdia infinita de Deus. E isso nos leva a refletir sobre a riqueza e a diversidade de meios pelos quais Deus escolheu falar com o seu povo. Nós vemos que cada profeta, seja esse profeta da categoria de profetas maiores ou profetas menores, todos eles com a sua única voz, com a sua única mensagem, acabou construindo a história complexa que é também fascinante da revelação divina ao longo dos séculos. Então nós vemos que Deus ele acabou se revelando de várias formas para o seu povo, principalmente através dos profetas. E essas revelações, elas foram fundamentais para construir a base da fé que nós temos hoje. Só que foi através do seu filho Jesus que Deus ele decidiu se revelar de forma completa, integral e definitiva. Depois de séculos de profecia, de esperança, de anseio daquele povo, chega Jesus Cristo. Jesus Cristo é o clímax dessa jornada, ele é o clímax dessa história de revelações. Mas o que faz de Jesus esse ser tão especial? O que faz de Jesus alguém tão especial é porque Jesus ele não é apenas um mensageiro. Jesus é a própria mensagem de Deus. Jesus é descrito no livro de Hebreus como sendo a expressão exata do ser de Deus. E isso significa que tudo o que nós podemos saber sobre Deus, sobre os seus atributos, sobre o seu amor, sobre a sua justiça, se revela de forma plena em Jesus Cristo. Nós vemos aqui em Hebreus capítulo 1, no versículo 2, que foi através de Jesus que Deus criou o mundo. Eu não sei se você consegue entender a magnitude de tudo isso, mas cada estrela no céu, cada grão de areia na praia foi criado por meio de Jesus Cristo. Tudo que existe, desde a menor partícula até a imensidão das galáxias, tudo isso só consegue existir, tudo isso subsiste por causa dele. Pensa no lugar mais bonito que você já foi na sua vida, aquilo que você viu que é mais bonito e mais incrível dentro desse planeta que nós vivemos. Agora imagina todo o universo, tudo isso, toda essa complexibilidade, toda essa beleza, ela só é possível e ela é sustentada através da palavra de Jesus e através do seu poder. Nós vemos no versículo 2 que Deus constituiu Jesus como sendo herdeiro. E quando nós pensamos em herdeiro, geralmente nós imaginamos alguém que recebeu alguma coisa através do resultado de um testamento ou através de um parentesco.
Mas no caso de Cristo, nós estamos falando de um herdeiro, de alguém que recebeu uma herança que abrange toda a criação. Tudo está sobre o domínio dele, tudo está sobre o poder dele. E isso não serve apenas para reforçar a ideia que Jesus é o ponto central da história da criação, mas também que ele tem autoridade absoluta e inegável sobre tudo que existe. E entender que toda a criação, tudo que existe é a herança de Cristo, acaba levando a mim e a você a uma nova perspectiva, a uma percepção sobre a nossa relação com o mundo que está ao nosso redor. Porque cada coisa que nós olhamos dentro desse universo, cada flor, cada detalhe, acaba refletindo algo sobre o Criador. E se tudo que nós podemos saber sobre Deus se revela em Cristo, isso significa que quando nós observamos a criação, quando nós estudamos os seus ensinamentos, nós estamos de verdade mergulhando na profundeza, no conhecimento do próprio Deus. Então a história de Jesus, ela é uma história de revelação, de criação e de sustentação. A história de Jesus é a história de como Deus, na sua plenitude, ele decidiu se mostrar ao mundo de uma forma definitiva e transformadora. E Jesus, como herdeiro de todas as coisas, ele não tem apenas um título, mas ele convida a mim e a você para que nós possamos fazer parte dessa herança, para que nós possamos entrar em um relacionamento vivo e transformador com ele. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos muito mais do que capítulos e histórias bíblicas. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a história do próprio Deus, Emanuel, Deus conosco, moldando, sustentando e redimindo a sua criação a cada momento. E assim nós vamos ao terceiro tópico dessa lição de hoje, que traz como título Eficiência da obra de Cristo. Ao estudar o livro de Hebreus, nós vamos perceber que aquele povo, eles estavam vivendo em um tempo que, para se aproximar de Deus, eles precisavam fazer uma série de sacrifícios. Porque segundo a lei que foi dada a Moisés, o povo de Israel, eles precisavam fazer diversas ofertas. E tudo isso era para que eles fossem purificados dos seus pecados, para que eles pudessem adorar a Deus. Eram ofertas de gratidão e arrependimento. Eles faziam holocaustos onde os animais eram queimados completamente. Eles faziam uma oferta de cereais, como sendo um reconhecimento da provisão de Deus. Eles faziam uma oferta de paz, que era para celebrar a comunhão que eles tinham com Deus. E eles faziam ofertas de pecado e de culpa, que era uma oferta que eles faziam especificamente para expiação e purificação das transgressões e impurezas. Então esses rituais que são ali listados no Pentateuco, eles eram essenciais para manter a relação entre o povo e Deus. E eles simbolizavam a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Então os rituais, esses sacrifícios, essas ofertas, elas serviam como sendo uma ponte que ligava novamente esses dois mundos, ligava Deus à humanidade pecadora. Só que mesmo sendo importante, eles precisavam ser repetidos continuamente. Eles serviam como um lembrete constante da necessidade humana por uma redenção e da distância que o pecado havia causado entre o homem e Deus. Mas nós vemos que Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele muda completamente esse cenário, porque ele se ofereceu como sacrifício perfeito e definitivo, capaz de purificar todos os pecados de todas as formas, completamente e eternamente. Porque ao contrário dos sacrifícios repetidos que aquele povo oferecia, que cobria o pecado daquele povo temporariamente, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente, ele é eficiente e ele vale para sempre. A Bíblia diz que Jesus, ele se tornou o Cordeiro de Deus sem mancha. Ele é o mediador definitivo entre Deus e o homem. Ele pagou o preço do meu e do seu pecado uma vez por todas. E esse ato de amor e de entrega de Jesus não cumpriu apenas todos os requisitos da lei mosaica. Esse sacrifício de Jesus, ele também inaugurou uma nova forma de relacionamento com Deus, baseado na fé e na graça, não mais na obediência, na observância de rituais e sacrifícios de animais, como fazia o povo antigamente no Antigo Testamento. Então assim nós podemos entender que a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela nos trouxe de volta à presença de Deus. O sacrifício de Jesus nos torna santos e justificados diante dele. E isso não é um mérito meu ou um mérito seu, nós não temos mérito nenhum nisso. Isso foi um presente que nós recebemos de Deus. Nós recebemos a graça. Então agora a vida que nós vivemos, ela é marcada pela liberdade, pelo amor incondicional de Deus, que transforma completamente a nossa existência. Através da obra vicária de Jesus, lá na cruz do Calvário, ele reconstruiu
construiu a ponte que nos leva diretamente de volta à presença de Deus. Lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 21 e 22, nós vamos ver que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, quando nós estávamos presos dentro da nossa própria mente, dentro dos nossos próprios pecados. Cristo, ele nos reconciliou através da sua morte física, para que nós pudéssemos ser santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante de Deus. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele se fez pecado por mim e por você. A Bíblia nos diz que Jesus, ele nunca conheceu o pecado. E mesmo assim, ele se tornou pecado em nosso lugar. E o que significa? Qual que foi o preço dessa troca? O preço dessa troca foi o sangue de Jesus. Que o autor da carta aos Hebreus vai declarar que a nossa liberdade, a nossa salvação não foi conquistada através de sangue de bodes, não foi conquistada através de sangue de bezerros, mas foi através do sangue de Jesus. E depois disso, Jesus ele adentrou ao Santo dos Santos, onde de uma vez por todas, ele conquistou a vida eterna e a redenção para mim e para você. E a melhor forma que nós temos de interpretar a Bíblia é através da própria Bíblia. Então, se nós olharmos para Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a verdade, é a certeza que nós temos do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter a redenção. E esse é o mistério da graça, porque a nossa vida antiga, a nossa vida de pecado, ela foi substituída pela vida de Cristo, que é uma vida de santidade, uma vida de justiça e verdade. Então a obra de Cristo nas nossas vidas, ela é a fundação da nossa santidade e da nossa justificação diante de Deus. Porque dentro de nós não existe nada que seja justo, não existe nada que seja santo. Tudo que nós temos que nos permite chegar à presença de Deus é a graça, que é um presente que eu e você certamente não merecíamos, mas foi generosamente dada por Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que depois que Jesus fez tudo isso, ele se assentou à direita de Deus. E o que isso significa para mim e para você nos dias de hoje? Isso significa que tudo o que deveria ser feito já está terminado. O trabalho de Jesus está terminado. Não existe nada mais na minha força, na sua força, que nós possamos fazer para alcançar a salvação ou para alcançar o perdão dos nossos pecados. Os sacerdotes no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles faziam rituais diariamente, mas Jesus ele se ofereceu apenas uma vez, e essa única vez valeu por todas. O sangue de Jesus ele me purificou dos meus pecados ontem, ele me purifica hoje e ele continuará purificando eternamente. E não existe mais nada a ser feito. Não existe mais nenhum profeta que possa te aproximar de Deus. Não existe mais nenhum mediador, nenhuma medianeira, nenhum santo, nenhum anjo que possa ser o seu intercessor diante de Deus. O véu foi rasgado, você tem acesso direto a Deus. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, e não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. A Bíblia diz que Cristo ele se assentou à direita de Deus, porque já está tudo feito. E o que resta para mim e para você no dia de hoje é considerar essas exortações que estão ali na carta aos Hebreus, para que nós possamos refletir esse amor que nós recebemos de Cristo, através das nossas ações, através das nossas atitudes. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado dessa aula e que você tenha aprendido alguma coisa, uma ou duas coisinhas sobre o livro de Hebreus. Eu te vejo na próxima aula.